Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso DespertaCast de hoje, né? Hoje, quinta-feira, dia 9/3. Muito bom estar falando com vocês aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso DespertaCast de hoje, né? E hoje nós vamos estar recebendo a nossa querida amiga Liliane Moura. Eu estava com saudade de Liliane, ela já chegou por aí, né? Seja bem-vinda, Liliane. A gente vai acostumando, né? Eu, particularmente, estou acostumando. Cada dia da semana eu tenho um privilégio de ter um. Então, no dia que não tem, eu fico com saudade, né? Liliane, que vem falar conosco sobre projeção da consciência astral, né? Nós temos muita coisa para aprender e aproveitar com Liliane, né? Fica aí espertos e despertos que a gente tem muita coisa para aprender com ela. Seja muito bem-vinda, Liliane. Temos também a nossa queridinha, né? Não fica com ciúme não, viu, Liliane? Mas a Alice é a queridinha de todos os dias. Alice, com a pílulazinha da turma do bem, da turminha do bem, ela chega sempre com muita doçura e com muito amor. Temos também hoje o tarô do Arion, o Arion do Carlota Libertina, né? Trazendo para a gente pelo tarô, né? Aquele toquezinho, aquela direção, né? Aquela pincelada na nossa consciência para que a gente possa se olhar verdadeiramente. E o meu convite em todo Desperta é, né? Vamos viver o Desperta olhando para dentro da gente. Vamos esquecer o universo lá fora. Vamos tirar esse papel de querer melhorar todo mundo antes da gente começar a nossa melhora. Vamos viver junto o nosso despertar, né? O nosso microfone aberto de hoje é do Carlos Ferreira. Carlos, que é um estudioso, né, e que tem tanto para acrescentar para a gente, né? Carlos, que eu tive o privilégio ao longo aí de uns 6 meses de passar com ele, né, de receber dele um curso de mediunidade. Carlos é muito estudioso. Convite para vocês, né? Estejam muito atentos a todos os direcionamentos do Carlos. E a nossa consciência divina, né? O encontro com a consciência divina, aquele nosso momento de meditação, de elevação, aquele momento, né, de nos conectarmos com os nossos anjos da guarda, com a nossa divindade, com os bons espíritos, da forma que cada um se permitir, mas que a gente possa junto se elevar, né? Boas-vindas para a nossa primeirona de hoje, que é a Nilzeli. Seja bem-vinda, Nilzeli. E todos aqueles que vão assistir ou estão assistindo a gente pelas redes sociais do Instituto Amélia Rodrigues, pelo Facebook e YouTube, pelo Amor Fraterno também no Facebook e no YouTube, né? Pelo Facebook da Pílulas do Evangelho dos Estados Unidos e pelo Web Rádio Namastê também no Facebook. Cada dia nós estamos construindo um passo, né? Cada dia é uma história e juntos nós estamos nos conectando com o nosso despertar. Eu pulei alguém aqui, Tiago está me ajudando, a Dir também está chegando por aí. A Dir, seja bem-vinda. A Dir, nós estamos ansiosos para chegar ao nosso próximo tratamento com o Ricardo, né? Se eu não estou enganado, Tiago vai me ajudar. Eu acho que é dia 16, né? Está lá marcado. Estarei junto com vocês, graças a Deus, né? Dessa vez a gente conseguiu organizar. Janaína também chegando. Um beijo para você, Janaína. Seja bem-vinda. Vem comigo despertar, tá bom? Então vamos convidar a nossa querida Alice, né, para poder trazer a nossa historinha de hoje. Vamos aprender com a nossa doutora Alice, a professora da turminha do bem. Olá, pessoal! Eu sou a Alice e hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Oi, meu querido amiguinho. Você sabia que para que o planeta evolua e tudo seja melhor, é necessário que ajudemos uns aos outros?
O mundo só irá ter um ambiente de paz e harmonia quando percebemos que é necessário olhar além para aqueles que nos rodeiam e podemos ajudar. Só viveremos em um mundo melhor quando todos formos melhores. Vamos entender melhor ouvindo uma historinha? Flor Estrela. A estrela era uma florzinha branca, linda de pétalas iguais à ponta de uma estrela. Ela vivia ao lado de um rego de água pura e límpida. Por isso era bela. Tinha sempre alimento e água, diferente de estrela. Eram as florzinhas da mesma espécie, que viviam a alguns metros dela. Porém, eram feias, mal desenvolvidas e estavam sempre indispostas, pois o sol onde estavam era muito seco. Estrela ficava triste de ver suas companheiras tão mal, e ela desfrutando de tanto bem-estar. Pensou então uma forma de ajudá-las. Lembrou-se das minhoquinhas que viviam ao seu redor. Elas faziam pequenos furos no solo que permitiam a água penetrar com maior facilidade. Pediu a elas que fizessem buracos na beira da água até chegarem nos pés de suas amiguinhas flores. As minhoquinhas, como adoravam cavar e furar buracos, fizeram o trabalho com muita disposição. Com poucos dias, o solo onde estavam as florzinhas estava úmido e todas começaram a ganhar nova cor, ânimo e beleza. Todas as florzinhas ficaram gratas à estrela e as minhoquinhas que as ajudavam. Todas juntas formavam um lindo bosque florido, no local onde só vivia sequidão. Que tal sermos solidários antes e pensarmos no bem-estar de todos? Assim, você pode se tornar um agente transformador e fazer deste nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração e muita gratidão. Um beijo, Alice, no seu coração também, e a gratidão é sempre nossa, né? E através da historinha de Alice, a gente vai começando, né, o nosso despertar de hoje, né, fazendo essa conexão com a nossa participação, com esse movimento de equilíbrio do universo, né, com esse movimento de gerar um bem-estar cada dia maior, né, ao nosso entorno. E se a gente parar e racionalizar, qual que é a única forma, qual que é a única fonte da gente verdadeiramente contribuir com isso? Muitas são as vezes, né, que a gente se perde tanto nas dificuldades dos outros, nas imperfeições, né? E a gente tem certeza no íntimo da gente que esse mundo não tem jeito. E é muito duro caminhar desse lado. Mas a gente precisa de entender qual que é a única parte nesse universo que a gente verdadeiramente tem alçada, tem permissão de aperfeiçoar. E a fonte primária do aperfeiçoamento do universo ao qual a gente vive, e o meu universo é o diferente de cada um de vocês, né? Porque cada um, né, é um ser individual, né, e tem uma história e pessoas ao seu redor, encarnadas e desencarnadas, né, vivendo e formando, né, essa comunhão universal. A fonte primária de todo o equilíbrio universal está para que a gente possa viver o nosso próprio equilíbrio. A gente precisa começar da gente. A gente precisa começar do sacrifício da gente de ser uma pessoa mais agradável para todas as pessoas que acompanham a gente, de ser mais cuidadoso com aqueles que têm um pouco mais de dificuldade naquilo que eu não tenho nenhum. Ou seja, dedicar um pouquinho mais os talentos que Papai do Céu nos deu com tanto amor, utilizá-los para facilitar aqueles que ainda não têm a mesma possibilidade que a gente. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de talentos, eu estou falando naquilo que a gente
tem, naquilo que a gente já conquistou e que a gente fica tanto tempo medindo se a gente entrega ou se a gente não entrega, se a gente entrega ou se a gente não entrega, se merece ou se não merece, se é o melhor momento ou se não é o melhor momento. E a forma que a gente tem para poder contribuir, né, com esse universo é exatamente se entregar a ele, da forma com a qual a gente gostaria que ele fosse para a gente. Simbolizando nas pessoas, nas coisas e nos irmãos espirituais que também estão aí conosco, né? Vivendo a mesma roda e precisando da gente do mesmo jeito. A gente precisa compreender, né? Porque é o movimento do Fabrício que vai transformar o universo dele. É o movimento da Liliane que vai transformar o universo dela. E é o movimento do Tiago que vai transformar o universo dele. E assim, este é o máximo que a gente pode fazer para esse processo de aperfeiçoamento. Mas isso é bom demais. Isso muda completamente o dia a dia da gente. Muda completamente a forma com que a gente vê as pessoas. Fica parecendo que as pessoas ficam mais bonitas, mais agradáveis, né? Mais delicadas, mais carinhosas. Mas não são as pessoas que mudam, é a fonte primária. Então, que a gente possa refletir quanto à história de Alice e se conectar, né, com esse direito que temos de como nos comportar perante ao universo que nos rodeia. Isso é essencial em todas as áreas da vida, seja na área da vida pessoal, profissional, espiritual, né? Muitas vezes a gente fica aí fazendo tanto sacrifício na vida espiritual para que a gente possa, né, se elevar, e a gente não entende a importância de manter o mesmo padrão na vida pessoal, né? Dentro de casa, às vezes no trabalho, porque só vai ficar completo quando a gente conseguir ser a mesma figura em todos esses ambientes. Essa é a função que temos aqui, né? E que a gente faça sempre com muito amor e com muito carinho. E agora eu vou convidar a nossa queridíssima amiga Liliane Moura para entrar nessa roda de conversa e trazer um pouquinho, né, da bagagem, um pouquinho da direção, um pouquinho do aprendizado, né? Vamos dizer assim. É assim mesmo, a Liliane mastiga bastante, ela rói bastante o osso e depois vem aqui e favorece a gente com um bom resumo, né? Com um atalho para que a gente possa aprender tudo que ela suou para aprender. Isso é mudar o universo ao nosso entorno. Então, seja bem-vinda, Liliane. Vem me ajudar a melhorar o meu universo. Obrigada, Fabrício, pelo convite mais uma vez. Obrigada, Tiago, que está aí nos bastidores nos ajudando também. E obrigada a todos vocês que estão aí com a gente assistindo nessa tarde aqui em São Paulo. Já vai cair um temporal. Eu até fechei a janela ali porque os trovões já estavam começando a fazer um barulho enorme. É muito bom, né, Fabrício? A gente vê a Alice tão conectada nas historinhas dela, né? E essa sincronicidade que sempre ocorre com a gente. E eu me lembro que na semana passada eu acho que eu não participei, na outra semana a gente combinou, eu acho que eu finalizei falando que eu iria contar um pouquinho das minhas experiências com os nossos amigos das estrelas, né? Os chamados extraterrestres. Então, tem tudo a ver, na verdade, não é algo a ver, mas tem tudo a ver com o que a Alice falou agora, na questão de você não só preservar, né, o planeta, a natureza, a planta, os animais, mas nós mesmos, né, as nossas consciências, os nossos padrões internos. Então, isso tudo que você estava comentando, né? Eu acho que nós temos lentes que a gente vai colocando, cada um o seu grau, para enxergar a realidade, enxergar o mundo com lentes diferentes. Então, aquilo mais que a gente foca, aquela importância que a gente dá para aquele momento, para aquela situação, aquilo cresce no seu mundo. Então, o seu mundo é diferente do mundo do seu vizinho. É o que você falou, cada um tem um mundo interno que vai depender da sua lente, vai depender da importância que você dá na leitura que você faz em cada situação na sua vida. Em cada pessoa, em cada palavra, em cada escuta, né, cada necessidade
você bota uma lente ali para você entender. E fora as máscaras que a gente usa, né, Fabrício? Eu me lembro muito bem de uma experiência, vou começar contando essa experiência Então, vamos lá. com um dos amigos extraterrestres, onde eu estava dormindo e Eu já ia te perguntar como que funcionou a sim, conexão para eu entender o porque a movimento. maioria das pessoas fala em abduções, você não sabe se está dormindo, se foi real, se foi física, né? Nesse caso, no meu caso, eu tinha ido dormir e eu tive uma experiência fora do corpo, ou conhecida como a projeção astral, que é um fenômeno que ocorre com todo mundo. E aí eu me desprendi do meu corpo físico em perispírito ou psicossoma e o perispírito não, em espírito, perispírito para a religião espírita, filosofia espírita, é o duplo etérico, não é? Você já me entendeu, né? De vez em quando você tem que me dar uma equilibrada, porque é o meu parâmetro no momento, mas eu vou chegar lá. Tá bom. Mas vamos falar em espírito, ou seja, o corpo das nossas emoções, onde as nossas emoções estão sediadas. Nós temos o corpo mental, dos pensamentos, e aquele corpo vital, que é conhecido como duplo etérico e campo bioelétrico, que eu acho que para vocês é o perispírito. Mas vamos ver. Bom, enfim, meu espírito, ou meu psicossoma saiu do meu corpo físico e eu entrei como se fosse num portal interdimensional, Fabrício. Era um tubo de luz, era como se... Sabe aquele esporte, que eu não sei o nome, um esporte aí americano, não sei, onde o rapaz ele se prende assim num carrinho, parece um carrinho de rolemã, e ele vai correndo vai descendo, não é? Eu não sei se é neve junto, acho que é neve. Então, tem na neve e tem não na neve, mas eu sei. Tem os dois? Não sei o nome também, não. Tem nos dois. Então, é mais ou menos essa sensação que eu tive, que eu estava entrando num tubo muito rápido e naquela posição, os pés para frente, a cabeça para cima, e isso não terminava, não tinha fim. Quando, de repente, eu encaixei de pé, saí desse tubo de pé. Hoje, pelos estudos, eu sei que esse tubo se chama Chandra, que é um portal interdimensional, que os nossos amigos usam para que você tenha uma certa... como nós temos muitos padrões que oscilam demais emocionais e mentais, então, para que você não somatize nenhuma desordem emocional no seu corpo físico, esse portal interdimensional, ele equilibra, ele dosa através do seu duplo etérico, a sua carga vital, as frequências das moléculas que vibram no seu espírito, fazendo com que você fique um pouco mais rarefeito, menos denso, menos pesado emocionalmente. Então, você fica muito mais leve, ao passo que quando você chega na presença deles espiritualmente, tá? Extrafisicamente, você não volte para o corpo com uma certa dose a mais de somatização de alguma desordem que já é sua, mas que pode potencializar ao encontrar com eles que esse acoplamento áurico, como eles são muito mais ordenados emocionalmente, a presença deles pode interferir no seu duplo etérico, causar uma desordem, como, por exemplo, uma taquicardia, uma dor de cabeça, sangramento de nariz, né? Isso tudo a gente está falando fisicamente. Só que espiritualmente também tem as reações que quando você acorda, você pode somatizar. Então, eles já com uma inteligência, com uma tecnologia avançada, já sabem o momento certo de te abduzir espiritualmente, extrafisicamente, sabendo como você está emocionalmente, mentalmente, como a sua vida anda, como está o seu desenvolver, suas trocas energéticas, suas percepções extrasensoriais, o seu corpo físico se está saudável, se não está. Então, tudo isso, eles fazem um scanner, faz um print de você e sabe o
o momento certo para vocês terem esse encontro. E nesse dia foi um momento certo para mim. E na hora que eu desci nesse local, eu estava dentro de uma nave, considerada nave-mãe, porque ela era muito grande, era como se eu visse, eu olhava para cima, era uma cidade mesmo dentro daquela grande nave, mas eu percebia que era uma nave, não era um planeta. E aí esse ser pegou minha mão, muito assim, empático, pegou na minha mão, eu olhei para ele, eu relembrei dele na minha primeira experiência com 12 anos, quando eu saí, eu acho que eu já contei aqui, né, que eu estava vendo as estrelas no Já. céu, fui dormir e aí Aham. fui abduzida extrafisicamente. Eu me recordei dele e ele me tirou dali e me levou de frente a um espelho. Quando eu cheguei no espelho, eu não era Liliane, eu vesti uma máscara branca, como se fosse uma máscara de gesso. E ele pegou a mão dele, tirou essa máscara de mim e falou: Liliane, olha realmente quem você é. E na hora que eu me vi no espelho, Fabrício, eu vi que era uma bola de luz. Não tinha olho, boca, nariz, nada, era uma bola Aham. de luz. E aí ele falou para mim assim: é dessa forma que nós vemos vocês. E é dessa maneira que vocês têm que se enxergarem também, como pura luz. Um potencial que vocês têm interno, consciencial, é luz. Nós viemos da luz e para a luz nós vamos. Então, quando ele falou isso, eu perdi aquela consciência de personalidade Liliane dessa vida. E aí, nessa hora, eu tive uma amplitude consciencial de relembrar muitas vidas minhas, inclusive com essa turminha aí, essa raça, né, que eu diria, eles nunca chegaram para mim e falaram: nós somos da raça tal. Aham. Simplesmente assim, olha, onde nós vivemos hoje é um planeta da constelação de Alfa Centauri. Agora, Alfa Centauri é uma constelação. É igual a gente falar, eu sou do sistema solar. Sistema Solar. solar Aham. tem quantos planetas? Né? Então, nós estamos aqui na Terra. Então, eles falaram, nós viemos de Alfa Centauri. Então, esse primeiro contato, que na verdade foi um segundo contato, para mim, mais próximo de eu ver mesmo o rosto dele, ele me levou, nós Você estava saímos mais desse... preparada para entendê-lo, né? Exatamente, exatamente. Isso foi em 2007, Fabrício. A minha primeira experiência com ele foi com 12 anos. Depois só em É. 2007. Então, assim, quanto tempo se passou de aprendizado da minha parte, de busca, de conhecimento, de estudos. Eu passei por muitos grupos de contatos que fazem esses contatos. Eu passei por muitos grupos de diálogo também, porque o que eu gosto de falar sobre a presença deles, Fabrício, é para quebrar um pouco esse paradigma que a gente vê muito na internet hoje em dia. Não, porque os extraterrestres são maus, estão vindo para invadir o planeta, para dominar, porque tem o subgoverno, porque tem os reptilianos, porque tem os robóticos Grace que fazem implante de chip, que te abduzem fisicamente, faz um monte de coisas ruins com você. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas eu foco no bem, é o que eles falam para mim. Existe de tudo no universo. Assim como existe de tudo aqui na nossa esquina de casa, você sai, você encontra pessoas que trabalham numa funcionalidade bacana e você encontra pessoas que estão totalmente desamparadas emocionalmente, desequilibradas, que fazem escolhas super negativas para elas mesmas, que acabam até machucando outras pessoas. Então, não tem de tudo aqui? Por que não pode ter de tudo no universo? Então, eu não estou tirando a possibilidade de existirem raças que também pode ter um certo desequilíbrio emocional ou agendas diferentes, objetivos diferentes, como nós pegamos ratinhos de laboratório e fazemos coisas. Pode ser que exista raças assim também, mas eu nunca tive experiências com seres assim. Então, as pessoas, quando vêm me É. perguntar, eu falo, gente, eu não sei se é porque, desde criança, eu só tive experiências positivas e eu foco no bem, eu foco naquele bem-estar que eu sinto nas relações com as pessoas e com eles, mesmo sendo espiritual ou fisicamente. Então, talvez eu não
não tenha foco, não dou importância para esse outro viés de perturbação, de interferência negativa, então eu sou contatada por seres que têm uma agenda que pensa no bem-estar do planeta. E nos aconselham... Pode falar. Não, desculpa, termina. Não, pode falar. Não, eu queria falar que é o que acontece aqui fisicamente, sem falar de mundo espiritual, né? A verdade é que a gente vai fazendo relação com as pessoas que têm a mesma vibração do que a gente. E tem um conceito que eu acho que a gente precisa aprender a se proteger com ele, é a gente entender a forma de comunicação que rege esse processo que a gente vive hoje, que é um processo de aprendizado, a viver com a autonomia da informação, né? Mas a verdade é que essa autonomia é quem busca a informação é que dá, e não quem dá a informação é que traz. E é isso que a gente precisa de entender. A gente tem autoridade absoluta para escutar Fabrício e Liliane, e do que eles falarem, criar uma verdade própria. O que não é legal é que a gente simplesmente se atraia por aquilo que a gente está conectando, porque a verdade é que nós acabamos de falar com a Alice, né, que a gente precisa tornar o universo melhor, melhorar a forma de cuidar das coisas. E o ponto primário é cuidando do que a gente está sendo, do que a gente está sentindo, né? E a coisa que eu acho que é mais importante, todas elas que você está falando aí, que eu acho que é o que te protege todo mundo que tem essa consciência, é que não importa quem Fabrício seja, não importa quem Tiago seja, não importa quem Liliane seja, ou quem os nossos irmãos extraterrestres sejam, os nossos irmãos espirituais sejam, o que importa é que seja como a gente deu o nome, tem uma força muito maior do que todos nós, que é extremamente significativa e superior, que rege e conduz a organização de tudo. Então, não dá para a gente, de uma forma, acreditar que algo pode, ou alguém, simplesmente porque quer, sem a autoridade, porque se existem coisas que não são legais, sempre vão existir coisas que são muito mais poderosas do que as que não são legais. E o equilíbrio universal, ele se dá exatamente por isso sempre, porque senão não existiria Jesus, não existiria o sentido de Deus, não existiria os universos, porque todos eles, principalmente os que já estão em uma condição melhor, eles transmutaram por uma condição inferior. Ou seja, eles enfrentaram as mesmas coisas e viveram as mesmas questões. E o que faz a diferença na vida da gente, principalmente quando se trata dessas conexões que ainda não consegue por inteiro, vamos dizer, materializar, né? Não consegue por inteiro autentificar, né? É exatamente que a coisa mais importante que elas têm para falar é os sentimentos que a gente vive e as pitadinhas de evolução que elas vão colocando. Porque quando você fala de você com 12 anos e você em 2007, se você parar para pensar e olhar agora, você vê exatamente o quanto estratégico é o 12 anos. Pode ter dado medo, pode ter dado um incômodo, mas existe um sentido muito especial, né, nessa primeira situação, porque se não existisse ela, dificilmente existiria o segundo. Sim. O processo de desenvolvimento. E assim, se é assim com Liliane, nessa perfeição toda, por que não seria com aqueles que estão vivendo as dificuldades maiores? Então, a gente precisa de entender que a gente não pode simplesmente criar uma sintonia de pânico. A gente acabou de viver o coronavírus, né, e um tanto de gente, né, realmente desencarnou e não está mais aqui conosco. Mas quantas foram as pessoas que desencarnaram sem desencarnar muitas vezes, a cada dia, que geraram uma condição de pânico extremo? Quantas foram as pessoas que tinham condições de saúde
extremamente limitadas e não tiveram nada quando tiveram Covid, e quantas outras pessoas que pareciam ser extremamente sadias, seguras, ou seja, não mudou em nada a regência. E é isso que a gente precisa de entender, porque isso segura a gente exatamente quando a gente lida com o desconhecido, né? Exatamente, Fabrício. E você falou numa questão muito importante, né? O pânico. Para mim, desde criança, eu tenho percebido que essas entidades, esses seres extraterrestres, que também existem os intraterrenos, que moram aqui no nosso planeta, a gente já vai falar sobre eles, nenhum momento da minha vida, Fabrício, eu senti medo com a presença deles. Em nenhum momento da minha vida, tudo que eles passavam e falavam era para disseminar o medo. Não ressoa com medo as coisas que eles falam, muito pelo contrário. Eles te trazem calma, passividade, amorosidade, conexão, empatia, equivalência. O que eles passam, pelo menos essa raça, que são muito parecidos com a gente, eles são humanoides, a única diferença é que eles são bem mais altos. Eles têm, assim, 2,70 m, 3 metros de altura, mas igualzinho a gente. Então, tem um casal que sempre eu vejo, que se chama, né, se apresentaram com o nome de Antarel e Ivica. E eles são, ela tem um cabelinho curtinho e ele tem um cabelo mais longo, meio prateado, meio branco, assim, sabe? É diferente. Loiro bem, bem claro. Mas tem os morenos também, com a pele um pouquinho mais bronzeada, e eles têm, esse casal tem a pele bem branquinha. Não existe só a raça deles, é como nós aqui, asiático, russo, brasileiro, americano, o mulato, então a gente não tem diferença de peles, para eles também, mas são sempre da mesma raça. Em toda mensagem para mim, seja ela em abdução extrafísica, seja ela fisicamente, que eu já vou falar dessas experiências, sempre é assim, Fabrício. Entre o grupo de vocês, pratiquem muito diálogo, pratiquem muito esse encontro de almas de vocês, esse encontro dessa luz interna entre vocês, troquem essa luz, compartilhem a vida de vocês com a vida dos outros, porque esse caminho de vocês é que dá a equivalência entre vocês, é que é a mesma equivalência que nós vemos vocês, olhamos para vocês como irmãos. Nós não somos mais que vocês porque nós temos mais tecnologia ou porque nós somos um pouco mais ordenados emocionalmente. Mas nós vemos em vocês também a possibilidade de troca entre a gente, de emoções, troca de sentimento, troca de irmandade. É um planeta vizinho. Da mesma forma que eu quero conhecer pessoas da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, eles também fazem essas trocas entre planetas, e ainda porque eles têm uma tecnologia que nós não temos ainda, de fazer dobra no espaço e sair do planeta, né? E a gente só tem um voo linear que não chega nem quase na Marte, ali na Lua, né? E eles não, eles fazem a dobra no espaço. Então, o que acontece? O olhar deles, Fabrício, é sempre não falando em medo, é sempre falando em paz, em amor. Pelo menos essa raça que me contata, e contata os amigos meus espirituais, colegas aqui, né, que eu conheço, professores dentro dessa área, que a gente troca informação, troca figurinha, viajamos juntos, fazemos saídas em campos de vigília, de fazer contatos mais físicos com eles também, para eles passarem agendas diferentes para a gente, de tempos em tempos, né? O que seriam agendas? Seria uma forma de trabalhar nós aqui, entre os grupos, uma forma de desenvolver percepções extrasensoriais, uma forma de desenvolver uma alimentação mais saudável, uma forma de desenvolver de você, para quem usa muitas drogas, muito álcool, começar a ficar um pouco mais sutil para que isso não interfira num contato com eles também e na tua própria saúde. Então, assim, é um aprendizado de como viver com saúde, não só mental e emocional, mas fisicamente também. Tanto que quando nós viajamos e fazemos essas viagens para a gente fazer uns contatos com os grupos menores, a gente passa 2 semanas antes, é que eu sou vegetariana já há mais de 35 anos, mas existe um protocolo, vamos dizer assim, de alimentação.
Quem fuma, não fuma durante 2 semanas antes. Quem gosta de um bom vinho, não beba álcool 2 semanas antes. A alimentação de carne vermelha, não coma carne. Por quê? Para sutilizar um pouco as tuas energias, para que você, caso venha vê-los fisicamente, não haja aquela interferência de somatização de desordem emocional. Então, como eles são bem mais ordenados, pode causar uma certa... Mas eles sabem em quem eles devem chegar próximo ou não. Então, essa experiência que eu tive, Fabrício, com ele, e ele me mostrou isso, você volta de uma experiência dessa, bem diferente das experiências que você escuta na internet, que eu fui abduzido, porque me colocaram um chip no meio da coluna, que eu acordei com dores, e eu acordei muito mal. Eu não sei o que é isso, porque o que eu tive foram conversas, foram mensagens de como prosseguir, de como formar grupos bacanas de amizade, como que a gente pode fazer numa agenda que a gente possa melhorar a emanação de energia para o planeta, para ajudar essa massa crítica que eles falam. Eles falam muito que o processo deles é olhar para o planeta Terra e trabalhar em conjunto, que eles falam que eles trabalham em conjunto com a hierarquia de Jesus. E a Confederação do Mundo das Galáxias, que seria uma ONU fora do planeta, do nosso planeta, eles trabalham também sob as energias de Jesus, nesse quadrante nosso do braço de Órion, que é da nossa Via Láctea, o 5º braço da nossa Via Láctea, que chama braço de Órion. Nosso sistema solar está ali. Igual à Terra, eles dizem que tem mais 6 planetas onde Jesus está olhando e no comando, vamos dizer assim, mas não é aquele conduzindo, comando, né? Mas conduzindo o despertar desses planetas. E existe uma massa crítica, e essa massa crítica que eles falam, que é quem eles vão acessando e tendo esses protocolos de contatos que eles começam, às vezes, na infância, depois eles pulam para a adolescência ou para a juventude, e quando você estiver mais maduro, eles entram com um contato direto. E eu tive com 12 anos, sem medo, sem nada, para mim foi uma coisa tranquila, como eu contei já aqui, e com 26 anos eu tive, eu não sei, não me lembro se eu contei aqui para vocês, que eu estava em alto mar e fui salva por um deles. Eu cheguei a contar isso? Não. Não? Não. Então, eu vou contar brevemente. Eu corria de jet ski... Deixa eu só te falar uma coisa aqui, senão eu vou perder e eu vou tirar a informação. Eu quero trazer um comentário que eu escutei aqui enquanto você estava falando. A diferença para você, para as suas relações, né, das outras pessoas que têm vivido outros sentidos, está no seu propósito. A proteção está no que você está buscando com isso. Aí a Amélia brincou assim, a verdade é que quando a gente tem um propósito muito pessimista, com um objetivo muito íntimo e com um sentido muito individual, ela brincou que aparece um tanto de espíritos mesmo que viram ET e se tornam doutores na área. Por quê? Porque é a conexão mais próxima, mais sensível. Então, a verdade, ela só está explicando aqui, né, com todo respeito às informações, mas a gente tem o direito de trazer aquilo que a gente sente, né? A verdade é que a primeira conexão são daqueles que saíram daqui e ainda estão. Uhum. E exato. A verdade é que depois que você entende que existe a frequência, que existe a comunicação, a gente pode chegar em qualquer lugar desde que a gente vá preparando, né, trabalhando e compreendendo Sim. E conduzindo isso passo a passo. Não, né, depois que a gente reconhece uma comunicação, não dá para a gente negar qualquer que seja a outra. Né? E daí para frente, né, é claro que quando não tem o mesmo preparo e o mesmo condição, e quando se tem um compromisso aquilo extremamente voltado para o marketing, para poder gerar visibilidade, por aí vai,
né? Não é que as pessoas não recebem, o que ela está querendo dizer é o seguinte, não é que as pessoas não recebam o contato, elas até recebem o contato, mas o contato, a vontade delas saberem se esse contato é de verdade ou não, inexiste. Então, é a mesma coisa da gente entrar na internet, é isso que ela quer falar no final, a gente entrar na internet, pegar uma pessoa qualquer, escutar o que ela está falando e começar a aplicar na nossa empresa, ou na nossa vida, na nossa família, sem nem entender o sentido daquilo, simplesmente tornar aquilo verdade absoluta. Nem experienciar, Isso é que acontece, por isso que vem esse tipo de situação, né? Que foge à lógica de todo o processo evolutivo, né? Ou seja, tira Jesus da brincadeira, né? E coloca o universo sem dono, e aí é impossível de você gerar uma organização que possa dar algum movimento de evolução para aquela história, né? Exato. E você sabe, Fabrício... Agora está na história sua que eu queria só... Sim, vou falar, vou só comentar uma coisa antes para complementar. Existe uma herança cósmica, né, nossa, em relação com eles, também, pelo menos essa raça que estão nos contatando, né, eu, meus amigos em comum, é como se fosse uma família cósmica, vamos dizer assim, não uma família cósmica, mas a penúltima família ou a última família antes de você reencarnar no planeta Terra. Eles também reencarnaram, como você falou, várias vezes aqui no planeta e hoje eles estão no deles, mas nós temos uma ligação de amorosidade com eles, de vivência já de outros orbes, então a gente conhece e nós meio que, quando eu falo nós, essa massa crítica que eles alcançam com esses protocolos de contato, tá? Existe um propósito em comum, existe uma agenda em comum com essas pessoas que fizeram um acordo antes de reencarnar, de que num determinado momento, olha, dá um toque, aparece na minha vida, eu quero relembrar e eu quero trabalhar junto nessa massa crítica, nesse despertar da consciência para essa irmandade cósmica, que tirar o umbigo do orgulho, achar que só nós estamos no universo. Então, essa massa crítica, eles colocam esse protocolo de contato com alguns desde a infância, outros na juventude, outros na maturidade. E aí, comigo foi quando criança, e nessa com 26 anos, que eu fui para alto mar pilotando um jet ski. Nessa época, eu fazia provas de jet ski, era aquele jet ski de pé, não era o sentado, era o mais difícil. E eu fui treinar aqui no Guarujá, no litoral de São Paulo, fui treinar e saí sem colete. Simplesmente eu saí sem colete, Fabrício. Estava de roupa de neoprene apenas, sem o colete, não avisei ninguém no Yacht Club e saí e fui para alto mar, porque em alto mar, com o cruzamento da barra ali, tinha ondas e eu queria treinar as ondas para eu não cair. E fui. E esse jet ski, Fabrício, ele tem um dispositivo de que se você cai com ele e ele voa, né, ele vai mais para frente, ele não para o motor, ele fica rodando. E aí você vai nadando até ele. Até ele chegar em você e você pega. Só que morreu o motor. E na hora que morreu o motor, começou uma chuva forte e o mar foi levando esse jet ski para a costa, para o continente, e o meu corpo para alto mar. E eu olhava em volta, assim, Fabrício, eu não via ninguém, nenhum barquinho de totozinho de pescador, ninguém. Estava todo mundo já guardados nos pesqueiros, nos yacht clubs e tudo mais. E eu falei assim, puxa, e eu tentando nadar, mas ele indo mais longe, mais longe, mais longe, eu comecei a boiar, como eu estava de roupa de neoprene, e eu falei, eu vou descansando, sempre boiando, olhando para cima, aí eu voltava a nadar, descansava um pouquinho, até que eu vi que era trocar 6 por meia dúzia, eu falei, é agora ou nunca. Olhei para o céu, falei, gente, me desculpem a minha irresponsabilidade de ter saído sem colete. Eu sei que eu não deveria ter feito isso e não vou fazer mais, eu prometo. Mas se existe uma força, se existe amigos espirituais, se existe alguém das estrelas que possa me tirar dessa situação agora, porque eu quero viver e muito. Eu tinha 26 anos. Eu quero viver, eu quero fazer muita coisa. E você já tinha, então, essa consciência, né? Já, porque já tinha projeções astrais, né? Já, exato. Fabrício, nessa hora, eu estava boiando de barriga para cima, desceu um facho de luz branca tão forte sobre mim, tão forte, que nessa hora
uma mão muito grande, assim, desse tamanho, pegou no meu cangote, na minha roupa de neoprene, me levantou no ar e me colocou, eu flutuando assim, e me colocou metade do meu corpo, da cintura para cima, dentro de um botinho e as pernas na água, eu debruçada. E eu olhei para ele, ele tinha assim, olha, uns 2 metros de altura, nem sei, sentado. E ele, eu não vi o rosto dele, ele vestia um capuz, assim, meio amarelo, meio dourado, comprido assim, com a cabeça baixa. E eu falava para ele, muito obrigada. Ele não me respondia, nem deixava eu ver o rosto dele. E eu olhava para o jet ski estava lá na Ilha Pochá, que é uma montanha que tem casas ali, né? Bem numa costa. E eu olhava e falei, nossa, até a gente chegar lá. E quando eu voltei para ele novamente para olhar e agradecer novamente para ver se ele olhava para mim, quando eu voltei, o jet ski já estava teletransportado para o lado do botinho. E nós não saímos do local. E aí, na hora, eu falei assim, nossa, obrigada mesmo ao plano espiritual. Eu não sei se, eu pensando comigo, eu não sei se era uma entidade materializada, se era um extraterrestre, não sei, eu sei que eu agradeci. E na hora que eu saí do botinho, o peso do meu corpo afundou na água. Eu afundei e levantei. No que eu levantei, não existia mais botinho nem ser. Só eu e o jet ski. E eu olhava em volta, assim, nada, nem ele indo embora, nada. Parou a chuva nessa hora. Eu peguei o jet ski, liguei o motor, vim embora de joelhos, nem de pé eu levantei, porque eu estava exausta e ainda muito emocionada com essa experiência. Na hora que eu voltei, estava passando debaixo da ponte Pencil, que é uma ponte que ia para o Yacht Club, essa voz, a mesma voz que falou comigo quando eu era criança, falou, somos seus amigos extraterrestres. Num futuro vamos te contatar. Então, aí eu tive a certeza de que eles não eram um ser espiritual. Não era um ser desencarnado. Pode falar. Eu quero te fazer uma pergunta. Neste momento, talvez as pessoas não compreendam, eu vou tentar explicar. Nesse momento que você viveu este processo, você compreende, além dessas memórias, um movimento de expansão de consciência, ou seja, um movimento de elevação de todos os seus processos físicos? Você consegue perceber exatamente isso? Nesse momento, a cada momento de contato nesse nível, Fabrício, sempre aconteceu um upgrade de consciência, de despertamento, de ciência daquilo que está ocorrendo com você, não só a nível físico, mas a nível mental, emocional, energético. Sempre eu fui percebendo em mim uma transmutação, uma coisa muito mais para sutilização, mais sensibilidade, mas ao mesmo tempo, Fabrício, em conjunto, era de muita responsabilidade, muito porque eu fui vendo que quanto mais sensível eu ficava, eu também ficava sensível emocionalmente. Então, era muito mais fácil de eu me desequilibrar com qualquer coisinha, se eu não tivesse maturidade. Então, eu derrapei muito, principalmente com 26 anos, 27 anos, ainda eu era uma jovem, né? Então, eu vim ainda sofrendo. Mas eu vou fazer ainda 51. Então, assim, a maturidade, ela vem... Eu discordo com essa coisa que a maturidade vem com a idade. Não, a maturidade ela vem com a experiência. Não importa quanto tempo demorou. Mas eu demorei bastante patinando em emoções, em desequilíbrios emocionais, e com uma sensibilidade exacerbada, e isso me fazia perceber, ter percepção de mim e vontade de mudar. Em primeiro caso, era vontade de mudar para eu não sofrer. Vinha aquela parte egoísta. Não, peraí, isso não está funcionando para mim, eu estou sofrendo, eu preciso mudar isso. E aí começou a vir a segunda parte de que eu fazia o outro sofrer, se eu também não mudasse. Porque eu mal, o outro me vendo mal, né? Família, filha, esposo, pai, mãe. Então, eu comecei a perceber que a gente é uma rede de conexão, que primeiro você tem que estar com essa luz acesa de dentro para fora e se ordenar mesmo para que isso transmute, né? Reverbere. E aí, então, por isso que eu falo que comigo foi um caminho muito minucioso, devagar, sempre. E tive recessões, tive momentos que não tinha contato nenhum, não tinha experiência fora do corpo nenhuma,
vivenciei divórcio, vivenciei câncer, vivenciei desemprego, tive todos esses momentos. E pode ser que eu venha a ter ainda muitos outros momentos. Mas hoje eu percebo que eu tive esses momentos, mas eu tive lucidez de perceber os momentos e perceber o momento que eu tinha que baixar a bola um pouco, me estabilizar emocionalmente, não deixar isso crescer na tua vida como um ego, como vaidade, como o que eu posso fazer com isso para aparecer. Tanto que se você for nas minhas redes sociais, Fabrício, eu não tenho quase seguidores. Eu não sou aquela pessoa de ficar, sabe, postando vídeo toda hora ou querendo seguidores, likes. Não sou assim. Eu não sou, não funciona dessa forma. Isso não me faz bem. Não é da minha personalidade, sabe, essa coisa de palco, luzes, ação, pá. Apesar de que o meu signo ascendente é leão, mas é um leão de luz para irradiar, não é um leão para aparecer, sabe? Então, eu percebo de outra forma esse propósito que eles foram me chamando, esse chamado, né? Foram me fazendo desde a infância. Então, houve uma construção de percurso, de caminho, que ainda não está nada certo. Eu estou indo. Estou recebendo. E é importante que as pessoas compreendam que na hora que você vai vivendo isso, eu acho que muitas são as pessoas que escutam todo dia, e por isso elas estão escutando a gente todo dia, porque de alguma forma elas têm alguma afinidade a esses sentimentos, a essas vivências, e de alguma forma elas querem compreender o que elas vivem. É importante entender, né, que existe uma diferença entre a de 12 e em 2007. E existe uma diferença entre os outros contatos, as outras situações que demonstram uma Liliane que vive uma vida extremamente comum, igual a todo mundo, e que vive um conflito, uma dualidade entre ir e não ir, eu vou e quem é que eu estou prejudicando, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou mudando, porque por mais que você viva isso e você explique isso hoje, você seja capaz de ter a caridade, de contar para a gente da forma que você está contando, porque isso para mim é caridade, né? Porque isso é querer o bem daqueles que de alguma forma às vezes se sentem como em algum momento você se sentiu, tipo, doida, ou ilusão, ou o que ela está querendo da vida dela, que são as coisas que você viveu, né, e que eu vivo, e que todo mundo vive, durante os processos. Porque na hora que eu estou lá fazendo uma carta, fica tudo muito, muito iluminado, né? Claro, entra uma pessoa que eu não conheço, bota o nome, aí sai com uma carta, aquela carta transforma a vida dela e de toda a família, ou seja, é lógico que isso é muito bonito, mas existe toda uma construção, que é o que você está contando, que eu acho que é importante, porque as pessoas também se afinam com isso, e com certeza várias são as vezes que eu me perco, que você se perde nessa dualidade, porque o conflito é muito grande. Para você, vem numa faixa etária, para mim veio com 36 anos, 35 anos, minha vida era completamente diferente. Assumir toda essa mudança de vida, mudança de comportamento, entender os compromissos, isso tudo não é flor, né? Isso tudo é um processo. A gente tem muita dificuldade de aceitar, como as outras pessoas também. Não são só as outras pessoas que julgam. Eu me julgo o tempo todo, a cada carta, eu já fiz mais de 2.000 cartas, mas a cada carta que eu entrego, eu sinto a mesma insegurança. A mesma sensação. Será que é verdade esse negócio mesmo? A dúvida, né? O meu mundo hoje, ontem a gente estava lá fazendo um estudo lá no Instituto, né? E a gente estava fazendo lá, falando sobre a família. E a Amélia veio, toma conta do Fabrício e começa a falar, e na hora que ela começa, ela está falando sobre as famílias, e usando o conceito das outras famílias, das outras reencarnações. Então ela expandiu a minha visão. Enquanto ela falava, eu vi as famílias, muitas encarnações de todo mundo ali presente, vivenciando o cenário. Então existe uma expansão daquele ambiente que é grande,
né? Existe uma expansão dele e a gente vê aquela reunião gigante da família, ela explicando para as pessoas que teve uma palestra sobre família, exatamente este movimento, ali estavam com todos, né, com todos os ciclos que eles já viveram e que, de alguma forma, eles criaram um laço. E aí ela explica o criar o laço, que de alguma forma, a gente gerar consciência do amor um pelo outro, que eterniza a relação, e os processos evolutivos, ela traz isso no sentido de família, como se fosse o aumentar desses laços, sempre aumentando esses laços e expandindo o nosso conceito de universalidade. E a hora que você vive isso, né, vamos brincar com o conceito, você está vivendo exatamente esses movimentos de manutenção desses laços que já foram criados e que seguem se conectando e fazendo parte, porque a verdade é que um faz parte de um processo de elevação do outro o tempo todo, cada um no seu momento. Mas o bom é a gente entender a parte humana, a parte material, antes, durante e depois. Porque senão fica muito bonito, né? A experiência já formada, já concluída, como se você tivesse construído isso naquele dia, e não tem nada com isso. E as pessoas confundem, porque é isso que eu estou querendo trazer. Carãozinho de areia que você foi juntando, que trouxe para você essa verdade absoluta. Essa história, ela foi conduzida por migalhas até você construí-la de verdade. Agora, o que você não tem dúvida é o seu sentir dela, da veracidade e da autenticidade dela. Mas, entretanto, materializar isso é uma exigência muito dura. A Amélia sempre me respondeu, porque a gente é muito, vamos falar assim, eu moro numa cidadezinha de 20 mil habitantes, e a mudança da minha vida gerou uma mudança nessa parte, inclusive, porque aqui é pequenininho, então tudo que você faz vai ter uma repercussão muito grande. Então, muitas são as pessoas que, é lógico que vão atirar a pedra, porque elas não conseguem reconhecer. Aí a gente precisa entender, né? É que esse reconhecer também foi assim comigo. Então, a gente tem que se desprender dessa dificuldade, porque aí eu quero falar o seguinte, na verdade, a gente está vivendo isso e está entendendo toda uma mudança de comunicação, e o que a Amélia traz para mim, porque eu sou muito tímido, tenho dificuldade e tive muita dificuldade de fazer o que eu ando fazendo hoje, mas o que ela traz é importante. Essa é a fonte que as pessoas hoje têm para se conectarem com o bom. Se o bom ficar escondido na gaveta, vai ser difícil, é contra-gota até ele. A gente precisa assumir esse papel e aceitar essa condição, porque ela é importante, porque isso faz parte da transformação. E a gente que está vivendo esse compromisso, por mais que não esteja na nossa cultura, né, não esteja na nossa vontade, mas a gente precisa de entender o quanto é importante, né? Eu estou querendo que você entenda a importância de você lutar contra você mesmo para que você possa seguir esse ponto, porque esse ponto é a única saída da maioria, que agora só tem essas vias, essas fontes, se a gente deixar, essas fontes vão ser exatamente as outras. Então, que seja uma minoria ainda, mas sempre a gente vai tendo a oportunidade de fazer as nossas canalizações. E a canalização é o que transformou a sua vida. E agora, pela sua canalização, você vai firmando a canalização de outras pessoas. Ou seja, a verdade é que o que você está começando a conduzir, você está tendo os amigos extraterrestres de alguém. Sim. Você está sendo o mesmo instrumento para outras pessoas que estão co-criando na vida delas uma luz. E esse é o sentido, né? Isso é importante, mas é importante a gente ver a construção, porque tem um tanto de gente vivendo no início, a segunda parte, e isso realmente é extremamente extravagante, porque essa construção é muito difícil, porque a gente está vivendo uma construção de algo muito à frente,
numa condição atual. Então, o entendimento da Liliane, todos os sacrifícios que ela vive, que ela está trazendo, aos quais eu sei que muita gente se identifica, acho que essa é o maior tesouro que ela entrega. Por quê? Porque essa é a cereja do bolo que combina com a vida de todo mundo. Porque a gente talvez não consiga ter chegado aonde você chegou, mas a gente sente algumas coisas que parecem com o que você sentia durante o processo. E isso... Sim. E não tem que ser igual, né, Fabrício? Cada um tem sua história, né? Cada um tem a sua história, a sua maneira das suas escolhas feitas, até mesmo antes de você reencarnar e durante essa vida. Então, eu acho que essa é a questão mais importante, porque você falou em construir areinha por areinha. Logo depois desse encontro físico que eu tive com ele, eu me casei. Pararam os contatos, pararam as recessões, tive recessões de projeções astrais, fui ser mãe, fui ser esposa durante 7 anos. Depois eu me separei. E aí voltou tudo de novo. Isso não quer dizer que seja um padrão. Não há regras. Cada um tem suas escolhas internas, o quanto você está disponível para vivenciar certas situações. E eles sabem disso. Eles te conhecem. Então, eu estou vendo que tem uma pergunta. Tem uma perguntinha para você aí. Liliane, você falou que já participou de grupo onde outras pessoas já passaram por essas experiências. Algum deles já teve esclarecido por esses extraterrestres o objetivo dessas experiências? Sim, eu queria estar com essa pergunta, uma outra dúvida que eu queria repartir com todo mundo. Tem os momentos em que você está em grupo e você vive isso. Existem, na sua rotina natural, alguns momentos que você se prepara para esse tipo de contato também. Como é que funciona essa sua relação com esses irmãos no dia a dia da vida? Como é que funciona essa relação? Aí entra aquela construção que você estava falando, né, Fabrício, na sua vida, com todas essas experiências, e o seu olhar sobre as experiências, e como fazer com que isso coexiste simultaneamente com os seus fazeres diários. Né? Porque o extraterrestre não vai pagar seu boleto, seu condomínio, não vai encher sua geladeira, você entende? Então, assim, você não pode perder o foco da sua vida, os pés no chão, a ancoragem terrena da escolha que você fez em reencarnar e estar em vida, porque isso é o primeiro lugar. Você está aqui para isso. Senão não precisava estar aqui, né? Estava lá. Estava lá, lógico, exato. Então, agora, eles estando na sua vida novamente... existem os encontros com os grupos. Eu até já comentei com você, semana que vem eu estarei aqui com vocês, dando uma continuidade nesse assunto. Por quê? Porque na outra semana eu estou indo para o Atacama com esses grupos, e depois, na volta, a gente vai falar bastante sobre as experiências e por que dessa viagem. Mas, independente de grupos, eu gosto muito de ir para Avaré, que é uma cidade no interior aqui em São Paulo. Meu irmão mora lá, num condomínio fechado, com uma represa grande e tudo mais. É uma natureza um céu muito noturno, muito bonito. E eu entro em conexão com eles, quando o chamado não é só de lá para cá, mas daqui para lá também, ressoa. Eles sabem quando você também está querendo fazer uma conexão. Tem vezes que eu faço a conexão através de quê? Exercícios de mentalização, percepções extrasensoriais, pulsamento de luz na glândula pineal, no chakra frontal. Existem várias práticas que eu passo no curso de percepções para você obter uma telepatia. Né? Assim como você, eu não sei como é que funciona com a Amélia, a sua psicografia, mas a telepatia deve ser muito parecido com como você recebe as mensagens. Né? Então, assim, eu não sei como é que a diferença, a Amélia até está explicando aqui, a diferença do contato meu com... Né, é uma diferença de atuação. Diferença que eu faço contato com aqueles que já estão num mundo vibracional muito parecido com o meu. Então, existe uma proximidade, uma facilidade maior. Quando você busca essa fonte de contato, o nível de dificuldade de gerar essa conexão é muito grande. Ela acabou de dar um exemplo assim, por exemplo,
eu faço contato com a Amélia, é simples. Na verdade, a minha mediunidade, além da psicografia, eu escuto, eu vejo, existe uma conversação, enquanto a gente está conversando, isso acontece o tempo todo, funciona assim. Só que isso, por quê? Porque existe uma proximidade muito grande. Primeiro para com ela, que é uma relação dela comigo, e daí que partiu todo o processo, e com as outras entidades, ou os outros irmãos espirituais que fazem parte dessa história toda que a gente está aqui. No caso de um trabalho de psicografia, por exemplo, existe um grupo espiritual extremamente elevado, ao qual ela deu o nome de Espírito de Luz, que é uma como que chama? É uma falange espiritual, assim ela deu o nome, chama falange espiritual, amando os familiares necessitados. Esse grupo, eles têm uma vibração extremamente mais elevada, e para eu poder ter contato com eles, primeiro eu preciso fazer a minha conexão com a Amélia, e aí a gente conecta, e por ela eu consigo fazer a conexão com eles. Eu nunca consigo fazer a conexão direto com eles, porque existe uma elevação. Como eu não tenho o desenvolvimento que você tem de aprendizado, de todos os métodos, né, físicos que vão facilitar esse processo, então essa foi a forma com que ela me conduziu a esse trabalho. Para você viver, além de todos os processos que você faz, que vão gerando toda essa preparação orgânica para que você seja capaz, existe também uma importância do lugar onde você vai estar, por causa das energias materiais que vão contribuir com o movimento, porque a exigência, neste caso, pela distância em relação não só a espaço, mas em padrão vibratório, é grande. Sim. Então, por isso, o meu contato ele é mais simples, vamos brincar. É como se eu estivesse fazendo um contato com uma cidade vizinha, né? E você estivesse fazendo lá no Japão. Então, a diferença para materializar isso precisa, né, de uma parte material um pouco mais bem preparada. Né? Acho que é isso que ela está trazendo aqui para a gente poder... Eu já vi naves aqui na sacada da minha casa, eu moro na capital de São Paulo, entendeu? Numa conexão que eu fiz às 4 da manhã, eu vi realmente um contato deles, onde eles iluminaram, deram um flash grande, que era assim, estamos aqui com você, estamos com você, estamos em contato. Mas da presença deles se dá nesses lugares de nodos de energia, sem interferência, é uma natureza muito neutra, onde a gente vai sempre para vulcões, para cavernas, desertos, locais que todo ano eu vou para Monte Shasta, na Califórnia, que é o vulcão adormecido, lá existe uma conexão maior vibracional com eles, né? O Atacama também. Então, mas para mim, pessoal, a Avaré é uma referência que eu tenho, onde eu consigo fazer contatos com eles telepaticamente e visualmente de naves, nunca presencial fisicamente. Nunca. Nunca consegui isso. Então, essa parte física só aconteceu comigo uma vez em alto mar, e essas vezes, nessas viagens que a gente faz, que eu vou falar mais para frente numa outra ocasião, nas cavernas, no deserto, no vulcão, onde há uma preparação de 3 dias ainda acampados no local, fazendo meditação, preparando um ambiente, onde não é uma pessoa que vai ver, mas o grupo todo está ali para isso, né? Mas cada um tem um propósito maior, cada um tem não é um significado, como é que eu posso te falar? Uma peça do quebra-cabeça. Então, eu posso receber telepaticamente, você pode não ter essa faculdade, você tem uma faculdade só de ver, de clariver. Então, cada um é uma peça fundamental para... E junta tudo, né? E junta tudo e dá o quebra-cabeça total. É isso aí. É assim que funciona. Esse é o ponto. E para quem vive mediunidade, a construção dela, né, as pessoas que acompanham, que buscam, né, esse entendimento, é exatamente assim, porque as pessoas acham que, de repente, o Fabrício começou a ver, falar...
cada mecanismo desse tem uma longa de coisas que eu nunca fazia ideia e chegariam nisso. Então, existe sempre um processo que, para a gente chegar onde a gente vai chegar, a gente precisa conduzir e seguir as migalhas. A gente precisa se satisfazer com pouco e cuidar sempre das nossas intenções, porque eu acho que isso é que nos conecta com o divino. E aí eu quero só não deixar a Rafaela sem resposta, porque ela traz uma coisa que eu acho que é legal. Os objetivos dessas experiências, forma você tem ou recebeu deles uma explicação sobre os objetivos dessas experiências. Sim. O principal objetivo... Rafaela ou Fabiola? Rafaela Rezende. Rafaela Rezende. Essa raça, pelo menos, né, essa raça que nos contata, existem milhares de outras raças, milhares de outras agendas, mas com eles, como eu estou desde a infância, o objetivo maior é alcançar essa massa crítica. O que seria uma massa crítica? O número de pessoas que sejam contatadas com o mesmo nível consciencial, a mesma maturidade, o mesmo despertamento, para que quanto mais pessoas acreditarem que o que eles querem é o bem do planeta, amanhã ou depois, segundo eles, é uma faixa assim, de 400 a 800 anos ainda, de haver um intercâmbio, na verdade, natural, onde estaremos também com tecnologia para fazer dobra no espaço, para estar indo e vindo, como a gente assiste Star Trek, Jornada nas Estrelas e tudo mais. Então, esse intercâmbio estão começando como? No contato com a gente. Olha, somos teus irmãos, somos iguais a vocês, a gente só mora aqui, nós somos vizinhos, a gente existe, a gente quer o bem de vocês, a gente está aqui para trocar informação, tecnologia, experiência, vida, e aí a gente vai crescendo com isso. Então, quanto mais pessoas tiverem a consciência de que, puxa, que legal, existe vida fora do planeta, igual a nossa, e a gente pode ter esse intercâmbio salutar, de troca, de amizade, e tá tudo certo. Ninguém quer tomar o governo de ninguém, ninguém está querendo o minério de ninguém. Um processo de iniciação, um processo, vamos brincar assim, é o mesmo que a gente viveu quando existiam continentes que não se conheciam, é um processo natural, né? É lógico que vai dar medo, é lógico que vai dar dificuldade, claro. Né? Mas a questão, acho que essa parte de tomar e tudo, o que a gente precisa racionalizar é o seguinte, a gente tem muito pouco que interessa a eles. Né? Porque tudo isso que a gente acha que é extremamente valioso é a única fonte de luz que a gente tem. A real é que lá não precisa dessa fonte de luz. Não tem o que tomar. Entende? É como se eu estivesse com medo de roubar a minha carteira e nela não tem dinheiro. Não tem nada. Exato. Entende? É isso. Não existe esse risco, porque estamos falando de condições extremamente difíceis, as quais nada mais aproximação de... Aí vamos tomar cuidado com o exemplo para não ficar desconfigurado, mas uma cultura, né, que é uma cultura já, vamos falar assim, já desenvolvida, se encontrar com uma cultura ainda não desenvolvida. A nossa relação com os índios, por exemplo, né, não estou colocando que tudo nós somos perfeitos nessa relação. Entretanto, é assim que se funciona. O que o índio fala da gente quando a gente chegou é extremamente superficial. A ideia de mundo dele era extremamente pequena. O que a cultura desenvolvida pensavam era coisas completamente diferentes. A diferença é que a cultura desenvolvida, que no caso, né, somos os que chegaram dos outros continentes, no conceito dos nossos amigos, irmãos extraterrestres, existe uma diferença muito grande desse nível de desenvolvimento. Né? Então, assim como existia da gente para com o índio, quando existiam os primeiros encontros, né? A gente, eu estou tentando só trazer duas figuras, tá? Existe uma diferença extremamente extravagante nessa relação,
né? A ponto de um ser capaz de vir e o outro não. Isso diz tudo sobre o tamanho dos dois. Então, é uma condição que a gente precisa entender, né, com razão e não com paixão, porque Sim. a paixão ela sempre vai levar a sentimentos que já são nossos. E aí os nossos irmãos não têm culpa. Ceticismo, né? Porque se você é cético, você vai duvidar e você vai correr atrás de ter a sua experiência para saber se isso reverbera com o que você está escutando da Liliane, escutando do Fabrício. Eu acho que isso é o mais importante. Uma questão muito interessante, Fabrício, só para a gente finalizar, que eu sei que a gente já está no nosso tempo, essa massa crítica que eles alcançam, se essa massa crítica mudar a maturidade consciencial dela em apaziguamento, em amorosidade, não tem por que o planeta atrair corpos celestes, asteroides que vai detonar o planeta, bombas atômicas, guerras, Terceira Guerra Mundial. Porque quanto mais a massa crítica tiver um despertamento consciencial, mesmo que seja em números pequenos, perto de 7 bilhões, é suficiente, segundo eles, de reverberar essa luz no planeta. Ela contrabalanceia as guerras que estão acontecendo, asteroides que podem estar passando perto. Exemplo, estou falando assim coisas, né, catastróficas. Okay. Então, essa luz, essa massa crítica reverberando no dia a dia a maturidade consciencial, é isso que vai mudar o contexto do planeta, se tornar um planeta, não mais escola, mas um planeta cheio de luz para poder até ajudar outros planetas que hoje estão passando pelo que a Terra passa. Então, eles passam isso para a gente. E isso é um propósito bacana. Você pode reencarnar amanhã, vai reencarnar de novo com essa agenda. Olha que coisa legal. Você está sempre trabalhando em conjunto. E para a gente materializar esse propósito, o que eles querem é exatamente o que Jesus quer, né? Exato. Não é? Olhar o outro. É a mesma língua, é a mesma coisa. E esse é o conceito que a gente precisa só de segurar, porque é o único movimento mais materializado que a gente já conseguiu chegar. Então, a Amélia sempre ensina, todas as vezes que você estiver falando uma outra língua ou uma outra cultura, busca a igualdade com Jesus, que você vai ficar seguro das vertentes. E aí, querer que o meu seja diferente, melhor ou maior do que o do outro, isso é totalmente humano. Ou seja, aí é a gente que já está tomando conta da só para dar mais uma bem assim, existe uma cidade que chama Ilumen, segundo eles, que é na lua de Júpiter, em Ganímedes. Nessa cidade tem uma praça, e nessa praça tem um busto. E esse busto é de Jesus. Olha o que eles têm de respeito por essa entidade, que é Jesus. E eles chamam Deus de O Profundo. O Profundo? Eles não nomeiam. O Profundo. É uma coisa que não dá para a gente saber. É o profundo. É uma coisa de sensação. Eu até me arrepio. Uma coisa muito bacana. Aqui. É isso aí. Nós vamos ter que parar, porque o Tiago já está com a cara de bravo para mim ali. Ele fica com a cara de bravo, você já reparou? Olha a cara dele de bravo lá no bar. Um beijo para você. Então, semana que vem a gente tem o último momento da Liliane antes do novo passo. E eu estou curioso para pegar o novo passo, tá? Eu também. Um beijo para você. Beijo para você. Estou esperando. Fica com Deus e até semana que vem. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, Liliane sai corrida, tadinha, porque nós roubamos o máximo que dava de tempo, porque o negócio estava legal, né? E vamos aproveitar, né, para poder conduzir, criar os nossos conteúdos, né, e contribuir para que a gente possa ter, né, informações um pouquinho mais justas, um pouquinho mais seguras, né? Sem conduzir essa questão de razão, de certo e errado, né? Mas principalmente para que a gente possa ter mais oportunidade de achar uma razão mais justa para a vida da gente. Acho que esse é o sentido do nosso DespertaCast, né? Eliane, deixa eu te falar,
essa pergunta eu vou pedir para você trazer na terça-feira que vem, e eu prometo que dou prioridade para ela na hora que você trouxer, tá? Para que a gente possa pedir a ajuda da nossa Liliane. Eu fico, né, mais confortável, né, em botar a Liliane nessa pergunta, tá bom? Se você puder estar conosco quinta-feira que vem, no mesmo horário, né, você faz essa pergunta, guarda ela aí, por favor, que a gente vai pedir a ajuda dela, tá? Agora eu vou convidar o Arion, né, para que o Arion possa trazer o tarô de hoje. Seja bem-vindo, Arion. Olá, querido amigo, querida amiga, espero te encontrar bem neste meio de semana. Vamos fazer uma reflexão aqui com as cartas do tarô, com um par de cartas. A gente começa aqui com a nossa carta do louco, o tolo, que é aquele rapazinho que tem uma gana de viver, tem uma vontade de se libertar, de deixar todo o peso no passado. E a nossa carta do 5 de paus. 5 de paus que mostra aqui conflitos, né? Então, o que esse par vem nos dizer neste dia de hoje? Às vezes, é importante a gente ter consciência de quais são as lutas que a gente quer lutar. Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que vão ter uma opinião oposta à nossa e elas não vão estar dispostas a abrir mão, né? A pensar de uma outra maneira, a ouvir a nossa opinião. Assim como também a gente tem que entender que o outro não é obrigado a concordar com a gente. Então, é nesses momentos de briga, é nesses momentos de conflito, que às vezes a gente tem que parar, falar assim, quer saber? Isso não vai adiantar nada, eu só tô me desgastando, deixa pra lá, né? Assume aqui, ó, a nossa posição do louco, né? Pega toda a sua opinião e fala assim, eu posso guardar ela, né? Eu não preciso mudar, né? Simplesmente saia de uma forma leve, saia, né, dessas discussões que não vão levar a lugar nenhum. O outro, ele não é obrigado a concordar com a gente, né? E a gente também não é obrigado a concordar com o outro. Às vezes, né, sair de maneira leve, sair de maneira tranquila e não carregar aquela opinião, né, oposta, às vezes é a melhor opção para a gente nesse momento. Então, no dia de hoje, quando você se perceber, quando você perceber que você está entrando ali, né, numa disputa, uma briga ou uma conversa que não vai levar a lugar nenhum, é momento de quê? Né? É momento de se resguardar, olhar e falar, esse conteúdo do outro não está me agregando, então agradeço a sua opinião, eu tenho a minha, mas cada um pode ter aí opiniões opostas, né, divergentes, e também podemos continuar aí sendo amigos, perfeito? Então, cuidado aí com as brigas desnecessárias, as discussões desnecessárias, e eu espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo de hoje. Mais curtinho, mas também muito profundo. Muita gratidão e te espero no nosso próximo vídeo. Até lá! Nós aqui agradecemos, viu, Ari? E você adivinhou que eu ia roubar bastante do tempo hoje, então o curtinho foi em benefício, né, do Fabrício aqui, que aproveitou mais do que ele podia do conteúdo da Liliane de hoje, tá? Muito obrigado sempre por sua entrega, por sua dedicação e por seu compromisso conosco. Agora vamos entrar no nosso momento da consciência, né? Nosso momento de conexão, de elevação. Convido vocês para pegar a água, né? Para que ela seja tratada, né? Como o Marluz ensinou para a gente ontem, né? A água é vida, né? E a gente coloca na água a vida que a gente precisa, se a gente verdadeiramente acreditar, né? A fé transporta montanhas, né? E a gente precisa de entender esse conceito na prática de nossa fé, na prática de nossa vida, né? Então vamos viver aí o nosso momento. O Thiago coloca a musiquinha. A musiquinha sempre dá uma demora para chegar para mim, eu fico parado um tempo, eu preciso esperar ela chegar. O Thiago pode até colocar antes do Thiago, eu acho melhor.
e nos conectando com seres de luz que tanto nos ensinam e tanto nos acompanham. Vamos carinhosamente recebê-los com amor e gratidão. É momento de nos elevar e nos permitir um movimento de elevação, um movimento de desprendimento de tudo aquilo que anda paralisando, de tudo aquilo que anda pesando o nosso caminhar. Abram vossos corpos, abram vossas almas e se permitam receber tudo que a divindade hoje direciona a você. Cada um no seu tempo, no seu momento. Conecte-se com aquilo que mais dói, com aquilo que mais necessita. Para que possa receber a bênção da cura das enfermidades físicas, psíquicas e espirituais. É momento de se abrir humildemente pois em cada um habita a luz divina de nosso Pai. Ame-se, perdoa, sintam-se merecedores de todas as bênçãos, de todas as benevolências, de todas as curas. Nesse momento, em comunhão, conectados com a divindade. Vamos energizando o vosso corpo, recuperando
todas as células que se encontram enfraquecidas e enfermas. É momento de se permitir viver a recuperação. E assim, vamos todos juntos formar uma corrente de luz que levará a tanto para a paz, para o amor e para o servir. A luz divina esteja entre vós e que o amor prevaleça sempre em vossos. Vamos retornando para o nosso corpo, abrindo os nossos olhos, cada um no seu tempo, respirando e reconhecendo o nosso bem-estar, o nosso vigor, a nossa vontade de participar a cada dia mais dessa vida, dessa obra, dessa caminhada. Um beijo no coração de todos vocês. Tiago está colocando aí no nosso link, né? Encontro presencial no Instituto Amélia Rodrigues, aqui em São Domingos do Prato, né? Minas Gerais. Quem tiver a possibilidade de estar conosco, dia 18/3, é o sábado, sem ser este o outro, né? E para quem é de Belo Horizonte, a Lê Davi, que faz conosco, né, a participação na segunda, Letícia, né? Ela organiza sempre uma van que vem de Belo Horizonte, né? E aqueles que tiverem vontade e são de Belo Horizonte de estar conosco, o Tiago colocou um link aí que vocês já vão clicar nele e já vai entrar no WhatsApp dela, né? E assim vocês vão ter a oportunidade de estar, né? Aqueles que são das cidades vizinhas, da região, que têm a oportunidade de estar, estejam conosco para esse encontro, né? Um encontro de psicografia, né? Que a gente tem presencial, né? A gente tem os trabalhos do Instituto online, mas a gente, né, tem agora, né, uma sede e a gente já vai para o nosso 6º ou 7º encontro presencial. Nós estamos construindo esse trabalho, né, mas tem sido um momento muito especial, muito iluminado, e ter vocês conosco será sempre um grande prazer. Então, aqueles que são de Belo Horizonte e queiram participar conosco no sábado, entra aí no link, né? Nas nossas redes sociais tem um telefone da Letícia também, que ela organiza essa van, né? O desafio dela é aumentar o número de vans. Ela está falando que a segunda van ainda não completou, toda vez ela fica lá com 7, 8 pessoas, então vamos ajudar a Letícia a completar lá a segunda van, ela que é voluntária, né? Faz isso por amor, por apoio, né, ao trabalho, ao Instituto, né? Vamos ajudar ela a nos ajudar, tá bom? Quem puder ajudar, divulgar, né, ou estar conosco, agradecemos sempre o carinho de todos. E agora eu vou chamar o nosso microfone aberto com o nosso querido Carlos Ferreira. Vamos ver o que Carlos reservou de conteúdo para a gente hoje.
Seja bem-vindo, Carlos. E aí, olá, meus irmãos, olá, Fabrício, olá, galera do canal, podcast. E aí, vamos continuar? O assunto está interessante, de colônias aí, vocês já escolheram qual que é a colônia que vocês querem ir? Só para a gente fazer uma recapitulação, então, que a gente parou na semana passada, recordando, né? A gente falando aí das colônias espirituais, também chamadas de comunidades, cidades espirituais, mundos transitórios, locais aí onde grupos de espíritos desencarnados se estabelecem. Lembrando que para a gente ir para uma colônia dessa é um privilégio, né? Porque a maioria, desculpa, a maioria tem ido realmente para os umbrais, né? Para as zonas umbralinas que a gente vai falar aí no final. Bom, como a gente já falou, então, a ida da gente para ir para as colônias, para as cidades espirituais, que são zonas melhores, está muito ligado aí com o que a gente, com as nossas escolhas aqui na Terra, né? Durante a nossa encarnação. E depende muito da evolução dos espíritos e da frequência com que nós estamos no momento que a gente desencarna. Vamos aí torcer para que a gente possa estar indo para essas colônias depois. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as cidades umbralinas, né? Para aqueles que não tiveram a sorte de ter boas escolhas e que tiveram que ir para locais mais, digamos assim, de aprendizados diferentes. Primeira colônia que a gente vai falar, a colônia das Águas. Essa colônia ela fica aí próxima do Rio Amazonas, nas terras brasileiras, ainda com o nome de Solimões ali, onde que vocês estão vendo esse quadradinho ali, envolvendo parte do Pará, parte superior ali do Amazonas. Lembrando que as colônias elas não têm uma posição geográfica definida como o mapa político aí das nações, dos países e dos estados. Ela tem uma composição, uma localização totalmente aleatória em relação às divisões políticas. A Colônia das Águas, ela tem por especialidade receber desencarnados com problemas circulatórios e que são afetados no perispírito por essa impressão da doença. Isso é outra questão também interessante da gente estar observando, que as colônias espirituais, elas têm especializações. Elas não são como as cidades terrenas, que vocês têm todas mais ou menos padrões. As colônias espirituais, elas são divididas ali por vibrações, por especializações. Então, de acordo com a tendência do espírito e não só da vibração, você pode ser designado ali para uma ou para outra cidade. Colônia Amigos do Mar. Amigos da Dor, desculpa, que está ali na parte norte de Minas Gerais, com a parte sul da Bahia, naquela região ali aproximadamente. Essa colônia, Amigos da Dor, ela trata de recém-desencarnados através de missas, e lembrando que nessa colônia são prestados também atendimento nas igrejas, nas casas de misericórdia, tudo em função de ritual católico. Ela seria uma colônia muito ligada com pessoas que estão muito enraigadas nas crenças católicas, que são, muitas das vezes, pessoas que não acreditam na vida após a morte, ou pelo menos na vida após a morte da forma que ela realmente é. Colônia da Praia, essa daí fica ali no Espírito Santo, avançando um pouco ali para dentro do mar, é mais ou menos a região que ela se encontra. Ela é voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvimento de estudo, bastante atuante no equilíbrio sobre o oceano e nessa estrutura do planeta.
funciona como postos de vigília e harmonia planetária. Então, vocês viram que as 3 primeiras já são especialidades bem diferentes. Uma das colônias bastante famosas também, bastante citadas em alguns livros psicografados, é a Colônia das Flores, que é uma das maiores colônias espirituais, talvez até justamente por isso, que está na parte ali central de Santa Catarina, né, nas proximidades de Tangará, seguindo até o norte de Goiás, ali na cidade de Alto Paraíso. Como ponto de referência no Paraná, está próximo da União da Vitória, em Londrina, passando ali por Presidente Prudente, Pereira Barreto. Realmente é uma colônia bastante grande, que pega ali mais de 4 estados, se vocês forem ver a projeção dela. Essa colônia ela se especializou no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer, que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. Lembrando que o câncer ele é ocasionado por nossas escolhas, ele impressiona o nosso perispírito, e quando a gente vem e reencarna, essa impressão do perispírito ela é gravada no corpo físico, onde a gente pode ter novamente esse câncer, dependendo aí dos nossos méritos da vida presente ou não. Então, o pessoal fica ali em tratamento durante algum tempo, as pessoas que desencarnam por esse motivo. Colônia Nova Esperança, também que a gente pode chamar de colônia da estatística planetária. Hoje nós temos aí pouco menos de 30 bilhões de espíritos no planeta. Obviamente que aproximadamente 7 encarnados e o restante desencarnado. A gente está numa fase de transição, como vocês sabem. Então, rapidamente, grandes quantidades de irmãos desencarnados estão sendo transportados aí para outros locais, onde eles irão receber um transporte definitivo para outros planetas, onde eles irão reencarnar ali, dando continuidade ao desenvolvimento na terceira dimensão, e poucos irão ficar aqui na Terra. Essa colônia, ela é uma colônia um pouco menor, ela fica ali na cidade de Palmelo, aproximadamente, se deslocando um pouco para Pires do Rio, Ipameri, Caldas Novas. É grande a quantidade de espíritos que chegam ali para primeiros socorros devido à irradiação planetária naquela região. E após um tratamento inicial, vários desses espíritos são encaminhados para outras colônias. Então, seria uma colônia que, além dessa questão do recenseamento, ela faz esse trabalho aí de primeiros socorros para alguns espíritos desencarnados. A gente tem também a Morada do Sol, que fica ali na pontinha ali de Sergipe, com Alagoas, pegando também o litoral de Pernambuco e avançando ainda um pouco para dentro do mar também. Essa colônia coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, que leva socorro, assistência e amparo aos portadores de doenças tropicais. O Brasil, como sendo um grande representante do clima tropical, dessa região que tem esse tipo de energia, esse tipo de bioma, então existem grandes desencarnes aqui por conta desse tipo de doença, por ser a nossa região muito rica nesse bioma, então a gente tem essa colônia especializadamente. Colônia Raios do Amanhecer, que está ali pegando ali um pouquinho de Goiânia, indo ali para o lado ali de, quer dizer, pegando Goiânia, não, Guiana, né, um pouquinho da Guiana, indo ali para o lado da linha do Equador. Forma quase uma ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos com vários espaços entre elas, os maiores núcleos estão no Brasil, ali no norte do Amapá, passando pelas Guianas. Cada núcleo representa características filosóficas próprias dessa colônia, embora seja a do Cristo e da filosofia de atendimento em todas elas. Essas são as filosofias principais, o Cristo e a filosofia. No Brasil, a colônia tem aspectos de um grande parque infantil, pois o mundo espiritual das crianças, né? Então, vocês se perguntam para onde as crianças vão, a gente tem os adultos vão para lá, pessoas que têm certas doenças para outros.
certos tipos de atrasos para outras, necessidades musicais para outras, e a gente tem essa grande colônia que, então, ela seria uma grande receptora das crianças ou das almas que desencarnaram como crianças, uma vez que as almas todas são almas antigas, né? Mas, num primeiro momento, as que desencarnam como crianças seriam recebidas ali. Colônia da Regeneração, ali na região em volta do Distrito Federal, nas proximidades de Goiânia, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, a área que envolve muitos setores de atendimento, que são, por exemplo, os fluídicos, as terapias, academias, esportes e por aí afora. Então, espíritos que desencarnam nessa condição de espíritos mutilados, eles recebem um primeiro tratamento ali, ficam ali algum tempo. Depois de tratados, eles podem seguir para outras colônias, de acordo com o interesse e a evolução de cada espírito. A gente tem também a colônia ali do Sol Nascente. Essa colônia do Sol Nascente, pegando ali um pedacinho ali de Minas Gerais, com uma pontinha ali de São Paulo, passando ali por Itajubá, Pouso Alegre, Águas de Lindóia, Bragança Paulista, um setor de preparação do espírito para o reencarne, aguardando um momento determinado por Deus. Geralmente ficam felizes com a nova oportunidade e aguardam esperançosos. Então, ali são encaminhados alguns espíritos já na fase de reencarne, que são espíritos que já vêm se preparando, já escolheram um plano encarnatório, já escolheram as suas missões. Então, eles estão ali na fase já final de preparação. Eles são encaminhados, então, para essa colônia aí do Sol Nascente. Colônia da Redenção, que fica ali num pedacinho da Bahia, é uma colônia bastante pequena, envolvendo ali Salvador, Feira de Santana. Ela é também uma grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico, do qual toda colônia se beneficia e distribui esses fluidos através de suas equipes socorristas para outras equipes socorristas que atuam em outros pontos da Terra. Essa colônia encontra-se um arquivo com mais de lindas histórias de amor do planeta. Apesar de pequena, ela é uma colônia bastante importante. Colônia das Montanhas, que fica ali naquelas áreas montanhosas ali do norte de Minas com a Bahia. Envolve o Parque Nacional, o Grande Sertão Veredas, né? E tem também as suas atuações bastante frequentes no mundo espiritual. Depois a gente tem a colônia do Bom Retiro, que fica ali no Paraná, numa região do Paraná, ali, aquela região de Curitiba, Ponta Grossa, que se estende até o norte, ali, né, no Cerro Azul, até Águas do Sul. Essas localizações que a gente dá são bastante aproximadas, não são exatas, mas só para terem uma noção de mais ou menos onde ficam. Então, elas ficam não no nível do solo, mas um nível acima, como a gente já viu naquele estudo de níveis dos umbrais, né? Ficaria alguns quilômetros acima do nível do solo. Além do socorro espiritual desencarnado, sua função principal é voltada para o reequilíbrio do espírito. Então, Bom Retiro, ela tem essa especialização de reequilíbrio dos espíritos desequilibrados. Colônia Padre Chico, também em Minas Gerais. Então, vocês percebem que Minas Gerais tem bastante colônia, né? São algumas colônias pequenas, mas bastante importantes. Essa colônia do Padre Chico, ela também é conhecida, né, como plano espiritual, uma colônia das Margaridas. A gente já viu das flores, pela grande quantidade dessa flor que é espalhada por toda a colônia. Para quem visita essa colônia de desdobramento, ou para quem é desencarnado e está permanentemente, você percebe, então, que ela é toda decorada com esse tipo de flor, principalmente na cor branca e amarela. A colônia tem um porte médio, tem vida intensa e movimentada devido ao grande número de espíritos que ela abriga e trabalha sempre em nome do Cristo.
Lá vocês vão encontrar alas de hospitais, albergues, escolas e várias outras unidades. A gente tem ainda a colônia de Moscou, ali na região de Vitória, no Espírito Santo, envolvendo mais ou menos aquela região em volta. Tem um formato de um retângulo, características orientais, por ter sido fundada ali pelos moscos, né? Povos que habitaram entre o Mar Negro e o Cáspio há milhares de anos e depois vieram fazer aqui, formar uma colônia nessa região. Essa colônia do moscoso, ela tem como característica desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito na autodescoberta como essência divina, distribui equipes de tarefeiros por toda parte, estimulando, concedendo apoio na tarefa que visa a educação da alma, domínio de si mesmo, ampliando os setores do autoconhecimento. Inspiram encarnados em livros de autoajuda. Então, é uma colônia, uma pegada aí mais oriental, principalmente, talvez, para as questões holísticas e místicas aí da cura. A gente tem depois a colônia do Roxinol, que já fica mais ali para a parte norte, ali no Maranhão. A gente está falando ali da Serra das Alpercatas, né? Suas extremidades aproximam também da cidade de Presidente Dutra, ali ao sul, e de Raimundo de Mangabeiras, a leste. Essa colônia tem uma profunda sensação de paz e ficam espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade e que tiveram a sua morte como morte súbita, perda de sangue, o plasma da vida. São esses espíritos que são completistas, completam a sua jornada e sem maiores traumas ali para o corpo físico e para o perispírito, eles desencarnam. Então, é uma que recebe espíritos ali mais de uma forma desencarne mais tranquila. Colônia das Violetas, mais uma colônia com o nome de flores, né? Que está ali naquela região ali, envolvendo aquela pontinha ali do Pará com Mato Grosso, aquela região do Parque Nacional das Arraias, ali de Apiacás, Alta Floresta, ela está bem em cima ali de Alta Floresta. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. A gente já viu outra colônia que também trabalha com esse tipo de enfermidade. Os seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem não só o plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados que o resultado de pesquisa. Muitos dos nossos cientistas e médicos aí são inspirados pelos mentores dessa colônia aí para desenvolver técnicas, cirurgias e tratamentos nessa área cardíaca. A gente tem aí depois, para terminar os nossos estudos de hoje, a colônia Gramado, no Rio Grande do Sul, e recebe esse nome porque fica aí nessa região. Desenvolve ali um trabalho específico, os técnicos de estudo relacionado com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos profissionais dessa área encarnados têm afinidade com essa colônia, recebendo dela muita influência especial aqueles que trabalham com cirurgias de hérnias de disco, para que se aprimorem técnicas dessa enfermidade, cuidando também de doenças relacionadas com paralisia. Então, até agora, nós vimos várias colônias e chegamos à conclusão de que cada colônia recebe espíritos com uma determinada enfermidade específica, tem ali os obreiros que trabalham no estudo dessas enfermidades e que repassam isso para os encarnados, seja através de inspiração,
seja através de mediunidade ou seja através de desdobramento do sono, onde eles são levados para lá, recebem cursos, treinamentos, e depois, quando volta para o corpo, acorda, eles trazem parte dessa lembrança na memória. O nosso estudo com relação a esse tema ele vai ser bastante longo. Estamos dando uma passada mais rápida aqui, depois a gente vai, como sempre, a gente vai fazer um fechamento lá no final. Então, talvez mais uns 2 encontros aí para a gente falar novamente de colônias e cidades umbralinas nos próximos encontros, para a gente poder, então, estar fechando esse tema. E a gente vai ficando por aí, deixando um abraço aí novamente para o Fabrício, para vocês, os trabalhadores aí da instituição, a Amélia, desejando aí uma boa semana para vocês. Que fiquem com o Pai, com a paz do Cristo, e continuem estudando, porque a gente está aprendendo cada vez mais aí.